Elas chegaram lá, e chegaram lá no universo masculino, tecnologia e finanças. Essas mulheres têm histórias incríveis para contar para a gente. A conversa hoje é com a Nina, com a Júlia e com a Fernanda. Muito obrigada, meninas, por atenderem o nosso convite para essa conversa. Eu, como falei aqui no bastidor, não tenho nem roupa para essa conversa. Então, eu queria começar com vocês contando um pouco como isso aconteceu. Isso que eu falo é o sucesso e essa referência. Vocês hoje são nomes de referência em tecnologia e em finanças. Isso foi planejado? Como é que aconteceu? Quem começa? Posso começar? Primeiro, eu não sei se eu cheguei lá ainda. Eu acho que eu ainda tenho muito o que conquistar. Na minha vida, o mercado financeiro e tecnologia foi um misto de por acaso e também por querer e correr atrás. Eu sou economista, né? Carioca, naturalmente. E entrei na faculdade de economia porque eu não queria ser dentista, que era a família inteira do meu pai. E queria ganhar dinheiro, essa é a grande verdade. E aí, enfim, já em economia na PUC fui sempre super doutrinada sobre o mercado financeiro. E para você, enfim, o objetivo, o primordial sempre era fazer isso. E eu acho que fui na onda e meu primeiro trabalho já foi num fundo de investimento no Rio de Janeiro. E tecnologia veio depois de uma experiência numa empresa de tech, logo antes do Itaú, e aí eu me apaixonei. Então eu digo que é um misto de querer com talvez as consequências da vida também. Aliás, você falou que sou carioca naturalmente por causa do sotaque. Aliás, aqui o sotaque todo é carioca, né? Então, vamos lá. Estamos reinando aqui, o 021. Bom, me identifico muito quando a Júlia fala a questão do ganhar dinheiro, né? E que bom que não tem problema algum, né, da gente falar que quer e precisamos ganhar dinheiro com ferramenta, né? Como isso para mulheres é uma coisa. É um tabu. Uma mulher dizer que quer ganhar dinheiro é um tabu, né? É um tabu, mas eu acho que é muito o entendimento do que é ganhar dinheiro e por que ganhar dinheiro. Não é dinheiro pelo dinheiro, né? É o lugar da liberdade financeira para a gente alcançar os nossos objetivos. E eu sempre tive isso muito explícito na minha vida. Venho de família extremamente vulnerável, né? Então, sou nascida na maior favela plana da América Latina, em São Gonçalo, o Jardim Catarina, na época, um lugar com PIB extremamente baixo, né, o IDH também. E não tinha ninguém na minha família com histórico nem de ter ido à graduação, nem de ter um negócio que prosperou. Mas a grande questão da minha família é a partir da educação que a gente vai conseguir alguma dignidade, uma humanidade, um futuro para as nossas filhas, né? Isso sempre foi a fala do meu pai e da minha mãe. Eu estudei com bolsa de estudos em algumas escolas particulares, cursinho de idioma também. Meu pai batia na porta dos cursinhos, de todos os espaços, falava: deixa minha filha fazer uma prova, eu tenho certeza que ela vai acertar todas as questões. Se ela acertar todas as questões, você dá a bolsa. Se ela não acertar, pode deixar, a gente tenta em outro lugar. E era assim, e até hoje ainda é assim, né? Essa tentativa de adentrar todos os espaços com muito, muito esforço e entendendo que muitas das vezes eu estou muito sozinha. Então, a minha vida nesse mundo de entrar tecnologia, eu fazia administração na UF, já estava também em alguns clubes de investimentos na época, com o pessoal da PUC, do IBMEC, enfim. E gostava muito de falar de mercado, mas não sabia nada de tech em si. Então, primeiro, gostava de falar de finanças, mas não tinha conexão com tecnologia, até que eu entrei num trainee em uma multinacional que eu trabalhava, e nesse trainee eu tive a oportunidade de participar de um projeto de implementação de um IRP. E aí, quando me falaram: Nina, você quer essa oportunidade para virar usuária-chave? Aí eu, IRP, o que é IRP? Não, é o SAP. S o quê? E eu, sim. Vambora! Eu tenho que analisar primeiro. Eu tenho que analisar primeiro, porque eu tô tendo outras oportunidades lá fora, vocês não querem me efetivar. E aí eu tinha um boy na época, e esse boy fazia administração de redes. E ele falou: Nina, pelo amor de Deus, esse negócio de ERP dá dinheiro. E aí eu falo que foi a frase que me emocionou e é a minha história romântica com a tecnologia. Foi quando eu ouvi essa frase. De lá pra cá foi
idas e vindas, burnouts e afins, dores e delícias, né, de ser uma pessoa preta, de ser uma mulher, e de conquistar espaços que muitas das vezes dizem, né, que os nossos corpos não deveriam estar, mas nós estamos lá. Eu não sei, o lá a gente tá. Agora, se esse lá é um lugar, né, eu tô tentando construir que esse lá seja um lugar bacana para levar outras mulheres. Só o fato de vocês colocarem isso, não tem problema ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que é uma coisa muito relevante para as mulheres, porque as mulheres se sentem culpadas, né, Fernanda? Com certeza. Dinheiro é um tabu para todo mundo, que dirá para as mulheres, né? A gente, assim, como mulher, apesar de ser a maioria da população, a gente é tratada como minoria, né? Então, por muito tempo, o dinheiro foi um tabu, foi algo que aprisionou várias mulheres. E eu escolhi minha carreira também um pouco por isso. A gente tem várias aptidões, né? Geralmente as mulheres têm multitalentos. Eu escolhi a que eu imaginava que eu fosse me dar melhor. E a gente conversando, eu vejo que a gente tem muitas semelhanças, né? Também estudei economia, também estudei na UF, lá em Niterói. E saí sem referência nenhuma, assim. Meus pais trabalham com nada a ver com o mercado financeiro, né? Então, eu saí muito nova de casa, meus pais são de Angra dos Reis. E aí saí de lá, já fui para a capital estudar. Entrei em economia porque eu gostava muito de entender a macroeconomia. Eu até achei que eu ia para a área de pesquisa, ia, sei lá, trabalhar mais na parte acadêmica. E aí comecei a trabalhar. Eu entrei na empresa júnior também. Esses grupos ajudam muito a gente a abrir a cabeça, né, te preparar, porque eu imaginava assim, eu vim sem referência nenhuma, não tenho QI, né? Não tenho ninguém para me indicar. Como que eu vou fazer meu nome? Aí entrei na empresa júnior. Lá eles te colocam assim na prática, né? Você só não recebe, mas você trabalha igual, mesma dedicação. Depois entrei na FINEP, foi o meu primeiro estágio de fato, e aí eu vi a parte do financiamento público, e aí depois eu quis ver o outro lado, né? Como que é iniciativa privada e tudo mais, aí me interessei em trabalhar no mercado financeiro. Porque a formação na Federal era muito acadêmica, muito voltada para te preparar para o conhecimento, né, para pesquisa acadêmica e tudo mais. Aí eu falei, não tem como eu ser economista sem entender de produtos de investimento, sem entender de mercado financeiro, etc. Aí entrei numa corretora. E desde então, trabalhando em área comercial, fui vendo como que era o mercado aqui no Brasil de produtos de investimento, como que era a assessoria, e comecei a ver o que estava faltando. Para vocês terem uma ideia, na época que eu entrei, nem faz tantos anos, ainda era possível mandar uma ordem por escrito. Um cliente... hoje é o tempo dos Flintstones, né? Parece que é na outra encarnação, mas foi, sei lá, menos de 10 anos, sabe? Então, a gente viu o mercado progredindo muito e trabalhando, assim, direto, né, o contato com o cliente, eu vi muito do que eles sentiam falta. E aí, decidi mudar completamente de atuação, então peguei toda essa bagagem que eu tive de dia a dia, de corretora, de mercado financeiro, vi os circuit breakers, né, desde lá atrás, enfim. E aí, comecei a tentar transformar isso numa experiência melhor para o cliente. Aí, hoje em dia, eu trabalho com desenvolvimento de produtos digital para melhorar, para ajudar as pessoas a se autosservirem, né? E assim a gente conseguir expandir essa população toda investidora. A gente tem um número ainda muito pequeno da população brasileira que investe em mercado de capitais e que dirá o número de mulheres, né? Então... esse é um ponto. Eu li um livro de um autor americano uma vez e ele dizia o seguinte, uma autora, na verdade, ela conta nesse livro a experiência que passou com esse outro autor, em que ela fala o seguinte, que ela era bem sucedida no trabalho e tal, mas não tinha consultores financeiros que a procurassem para fazer investimentos. Então, assim, ela, olha, procurou aqui o meu amigo, o meu colega, não sei quem, né, que estavam na mesma, era meu par, na empresa, e eles iam atrás dele, mas dela não. Quer dizer, não tinha essa preocupação com o investimento das mulheres.
É a história da Geraldine, né? A Geraldine Wise, ela tinha a newsletter dela e ela fazia as recomendações ali naquela newsletter e acaba que os leitores não respondiam para ela, não retornavam sobre aquilo que ela estava escrevendo. Aí ela começa a assinar como Mr. J, né? Mr. D. Então, D. Wise. E aí começa o nome a crescer e se torna, né, a diva dos dividendos e tudo mais. E aí ela aparece, depois de anos, num programa de TV, uma mulher. Então, muito bem Tem um lembrado. filme sobre isso, não tem? Sim, Eu acho Muito que tem bem até um lembrado. filme, Vocês sentiram isso? Quer dizer, nesse processo, duas curiosidades. A primeira, vocês sentiram vergonha de falar com alguém que, não, eu faço porque eu quero ganhar dinheiro? Isso foi, ou na família, ou entre amigos, enfim, alguém falou assim, pô, mas você só pensa em dinheiro, que isso? Que você tem na cultura brasileira, principalmente, essa coisa de dinheiro é uma coisa suja, pegou em dinheiro, vai lavar a mão. Agora nem se pega mais dinheiro, né? Sou velha, né? Agora tudo, dinheiro é outra coisa. E vocês se sentiram, quer dizer, intimidadas ou ignoradas? Eu falei, não, o que você está falando não tem problema. Nessa construção da carreira de vocês? Eu acho que poderia ser um diálogo um pouco mais aberto, até sobre quanto a gente almeja ganhar, quanto que a nossa média ali, nossas pares estão ganhando. Eu acho que é uma conversa que é muito cheia de dedos, assim, pra gente chegar nesse ponto. Então, eu não tive muita referência se eu estava ganhando bem ou mal, né? E eu acho que esse papo ser um pouco mais aberto ajudaria também, né? As pessoas a terem um referencial, porque a gente tem, acho que é da nossa cultura também, não tocar em assuntos muito delicados, né? Política, futebol, não se discute, mas carreira a gente deveria discutir, salário, né? Júlia? Salário é um assunto delicado para você discutir. Zero. Não, né? Zero. Mas assim, acho que respondendo a sua pergunta, isso é uma construção. Assim, eu enfim, não sei a resposta de vocês, mas eu duvidaria muito se chegasse uma mulher aqui e falasse, não, eu sempre bati no peito e falei, mentira, né? Eu acho que agora eu tô com 33, eu comecei a trabalhar com 20. Quando eu tinha 20, 21, 22, 20, até recentemente, eu diria, eu acho que você se sente intimidada, sim, num ambiente que é majoritariamente masculino, você brigar, você pedir mais, você... E eu, nesse fundo que eu mencionei, que eu fiquei 5 anos, acho que eu sempre tive cara um pouco mais nova e não usava óculos. E acho que antes a gente estava falando sobre isso, nunca usei maquiagem, eu não tô sem um pingo de maquiagem, eu não gosto. E ainda por cima sou carioca, como vocês, e chego no trabalho de cabelo molhado. Ou seja, é a combinação do problema e do... Aí é engraçado que... Você não está no figurino, né? Exato, zero. Quando eu vim pra São Paulo, então, mas enfim, no começo, e quando eu fui, enfim, evoluindo, você chegava na reunião e era só você na reunião, só eu na reunião, o cliente, o fundo, a contrapartida, ficava, vai vir mais alguém? Você falava, não vai vir mais ninguém. É claro que você se sente intimidada. E por 1000 vezes eu senti intimidada, até você chegar à conclusão de que você tem que se convencer de que você é suficiente muito antes de convencer o outro, né? Então, acho que eu tive várias interações em que eu não estava me sentindo segura e suficiente, mas durante aquela conversa, pra mim era, além de uma reunião, um processo de me convencer que aquele lugar era o meu. Então, essa construção eu acho importante. Eu acho que antes de você ir para o negócio de brigar e de... eu preciso de marca... Você tem que ter consciência do seu valor, né? E consciência do que você está entregando e colocando na mesa. Isso, para mim, isso só vem com o tempo. Eu vi um estudo uma vez que falou o seguinte, olha, as mulheres... Era de um banco de investimento americano. As mulheres vão enriquecer e esse vamos ter que mapear o mercado. O que será o mercado de mulheres mais ricas e que estarão em situação ali, em lugares de chefia, enfim, de poder. Quais serão os produtos que vão ser demandados, né?
E aí eles fazem várias projeções e tal, dizem que é mais produto de higiene e limpeza e de educação, e produtos de homens mais cigarro, enfim, uma coisa ali bem dentro. Coisa. E aí chegou um economista, num debate que eu vi, um economista chegou e falou assim, ó, seguinte, um mundo chefiado por mulheres e mulheres mais ricas será um mundo diferente, porque as mulheres mais poderosas, elas terão comportamentos mais masculinizados. O que vocês acham disso? Olha, o que são comportamentos masculinizados, né? Que quando você começa com a pergunta, falando que a gente chegou lá, a primeira coisa que me veio na cabeça, onde é o lá e o que é chegar lá, e chegar lá onde sozinha, né? Então eu acho que essa coisa do comportamento masculinizado é muito ainda o pensamento que mulheres lideram de determinada maneira, homens lideram dessa forma. Mulheres vão para a reunião de determinada forma, homens vão dessa outra forma. Então eu tenho que esperar determinado comportamento dividido por gênero, e a gente já entendeu a essa altura do século XXI que identificação de gênero não tem nada a ver com o seu sexo biológico, expressão de gênero, orientação sexual. A gente tem uma gama de camadas e camadas enquanto seres humanos para entendermos os nossos comportamentos humanos e, a partir daí, respeitar as individualidades e subjetividades. Então, para mim, um mundo, sim, liderado por mulheres é um mundo que, pelo menos, está um pouco mais diverso, porque não vai ser só liderado por mulher. Vão ter homens, pessoas não binárias também ali. É um mundo que o diálogo se ampliou. Não, ele não é um mundo de quem era sempre, né, aquele padrão, homem branco, cisgênero, de determinada idade. Então, quando eu entrei, e aí me identifico muito com essa fala também da Júlia, né? Quando eu entrei no mercado de tecnologia, dali em diante, quando eu entrei no projeto, eu estudei absurdamente, né, várias áreas de tech, tirei várias certificações internacionais para poder, toda vez que chegava num cliente, ter que justificar o porquê que eu estava ali. E pior, eu virei gestora de projetos, depois gestora de portfólio, depois gestora de TI, diretora de TI e multinacional. E aí aqui no Brasil eu tinha discussões nesse âmbito que eu não tinha nos Estados Unidos ou com um cliente francês, por exemplo. Sendo mulher preta e sendo o Brasil o segundo maior país em população preta. Então eu acho que é muito do que a gente, enquanto sociedade, precisa começar a se acostumar, né? Vão se acostumando com a presença de mulheres jovens de cabelo molhado, né? de mulheres mais velhas, de pessoas não binárias que assim, todas. E problema do português que tu aprendeu, essa língua nem era nossa. A gente não é Portugal para ficar tão apegado à língua assim. E é isso, sabe? Eu acho que o comportamento que a gente espera dessa liderança feminina, ela ser cada vez mais uma liderança coletiva com respeito às singularidades, com respeito às subjetividades. Diversidade, né? Quer dizer, e a diversidade, ela é de uma riqueza muito grande, né? Para tudo. Fernanda, complementando o que Júlia e Nina falaram, isso que ela chama a atenção, de você primeiro ter que se convencer de que, cara, esse lugar é meu, pode ser meu também, eu não tenho, você se convencer de que só tenho eu aqui nessa reunião e vai ser muito boa, vai ser produtiva. Isso aconteceu com você? Ah, muito. A Nina comentou sobre a certificação, comigo foi igual, porque eu já tinha anos de mercado financeiro, né, já dominava aquele assunto, né, já exercia minha função muito bem, e não tinha o respeito que eu gostaria de ter. Então, estudei para uma prova, certificação internacional, carrega do lado do seu nome, até hoje eu ponho, né? Mas assim, estudei 2 meses para a prova, fiz a prova, passei. Não mudou a minha vida, assim, eu não era uma Fernanda antes e depois da prova, mas isso me deu um status. Então, acho que a gente às vezes precisa expropriar dos homens alguns elementos, né, de segurança. Então, geralmente a gente vai com um terninho, né, para se provar, porque você está num ambiente sério. Hoje eu já desapeguei desse tipo de coisa. Enfim, você se obriga a estar numa determinada postura para se acreditar. Às vezes é válido, porque eu também não nasci a pessoa mais segura do mundo. Então, às vezes é preciso você
ter essa segurança de fora para dentro, né? De dentro para fora é muito difícil. São anos de terapia, mas quando você se acredita, né? Você pensa, não, olha esse cara, né? Às vezes o cara não precisa estar pronto, ele se acha no direito de estar almejando aquela vaga, então ele vai lá e tenta. A gente não. A gente tem que estar 100%, 120% pronta para se candidatar a determinada vaga, porque senão, não é para mim. Eu não tenho esse pré-requisito aqui, então nem vou tentar. Enquanto o cara fala, não, isso aí tá no papo. É interessante isso, eu escuto muito isso, e eu acho que vindo desse lugar, né, e aí tem sim diferenciações e subjetividades dentro das diversidades, né, então eu, enquanto mulher preta, por exemplo, a gente sempre cuidou do dinheiro da casa. E eu escuto muito das minhas amigas e colegas de trabalho que, não, esse lugar, né, no lar, principalmente, né, chefiado por homens, é chefiado por homens, por esse homem branco que cuida, às vezes até desse salário maior da sua esposa. Já na minha família, na minha comunidade, sabe, nos meus espaços de pessoas pretas, isso não é comum, é a mulher negra que cuida. Esse lugar de peitar, Nina, tem esse projeto aqui, vamos. Depois meu Deus, do que... Nem tinha Google na época, né? Você fica ali, você fica igual o gatinho pra... E falar. Mas eu acho que era muito lugar de não ter opção, sabe? Então, por muito... Podia estar cagada, né? Pode falar isso aqui, né? Podia estar cagada nas calças de medo, mas já fui para, sabe, conferência em inglês, palestrar, estando há não sei quanto tempo sem a prática do inglês, sabe? E falar, vai ser o que sair aqui da boca e na hora ainda tirar o papel e começar a falar, e o povo gritando, ainda interagindo na plateia. Eu acho que essa segurança, o lugar da escassez também muitas vezes te empurra para vai sem segurança mesmo, porque talvez seja a única oportunidade que você tenha. Gente, a gente está caminhando para o fim. O país acaba de receber um PL, né, um projeto de lei da questão salarial. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da importância disso. Para falar da importância disso, eu posso contar uma história breve? Eu estava escrevendo para eu faço algumas colunas mensalmente, né? Eu estava pesquisando para escrever para minha coluna e acabou virando o tema da coluna. Mas no final de fevereiro, a CEO do YouTube era uma mulher, uma das últimas mulheres lá no Vale do Silício, e ela foi substituída por um homem. Aí eu fui pesquisar ela para colocar, enfim, no meu texto. E eu não sei se vocês sabem, mas eu também com tecnologia sou super ligada nessas coisas. E quando você começa a colocar no Google, as primeiras respostas que ele dão, o autocomplete, né? Que é a ferramenta do Google para diminuir o tempo que você leva para poder te ajudar ao que você vai pesquisar, é uma mistura de inteligência artificial com coisas que a maioria das pessoas que pesquisam sobre aquele tema colocam. Se você coloca o nome da Susan, as coisas que aparecem: marido, número de filho, salário, altura, umas coisas. Aí eu falei, gente, aí tirei um print. Aí você pega o nome do sucessor dela, vem salário, mas vem Wikipédia, qual é a bio, onde estudou, tudo isso para responder essa pergunta de uma forma um pouco mais, um pouco mais de contexto. Acho legal que a gente tem o PL, muito importante, mas o problema é muito mais estrutural e enraizado. Então, e você consegue ver nesses exemplos, talvez, que não querem dizer muita coisa, mas querem dizer tudo ao mesmo tempo. Olha o que as pessoas, homens, mulheres, estão pesquisando sobre a Susan, que era a CEO do YouTube, e sobre o seu sucessor. Então, acho super legal. Muito emblemático, é muito emblemático isso que você falou. A mentalidade tem que mudar junto, né? Eu acho que é isso que você traz. Tem um lugar, sim, ações afirmativas, políticas afirmativas, elas são essenciais para a mudança de estruturas, porque racismo, né, a misoginia, transfobia, homofobia são questões enraizadas e a construção das nossas relações sociais e institucionais estão sobre essas instituições, debaixo dos nossos pés.
Então, qualquer relação que a gente tenha, primeiro vai estar baseado nisso. A gente mudando, tentando transformar com política pública, a gente também precisa trabalhar a educação. A gente também precisa trabalhar cidadania, respeito e fazer com que o cara não fale, que saco, agora eu vou ter que pagar mulheres e homens iguais, mas o dia que ela chegar aqui com TPM, menstruada, vai produzir menos. E o cara ainda tem esse tipo, né, de líder com essa mentalidade. Igual o tipo de pergunta, né, quantos filhos você tem numa entrevista de emprego. Eu tenho 40 anos de idade e até o momento não tenho nenhum. Eu estaria, então, há 21 anos, 22 anos que eu tenho de mercado de trabalho, ganhando menos com a justificativa de que é porque eu vou engravidar semana que vem. E isso, em 22 anos, ainda não aconteceu. Então, eu acho extremamente importante o PL de paridade de gênero e outros grupos minorizados também. A gente precisa trabalhar políticas públicas, mas as empresas também precisam ver, né, quem são esses acionistas, quem é o seu C-level, se essas mulheres estão com poder de fala no estratégico para a gente trabalhar a educação dentro do ambiente corporativo. Ou seja, uma ação transversal, né? Não é só num ponto. Você tem que mudar esse pensamento. Porque se você não muda o pensamento, você acaba tendo mulheres endossando, porque não tem essa percepção e essa visão de toda a complexidade disso, sabe? E acaba embarcando nesse discurso, né? Você sabe, Mara, que tem um estudo que é uma apuração anual que acontece já há alguns anos, é um estudo americano, que ele é atualizado 2 dias antes do Dia Internacional da Mulher. E aí ele mede exatamente essa diferença, assim, as mulheres até conseguem algum grau de promoção dentro das suas carreiras, né, chegam num nível de coordenação, de gerência, mas sentar na mesa do C-level é mais complicado. Eles chamam esse indicador de teto de vidro, que é uma barreira invisível que existe, que as mulheres não conseguem transpassar. E aí eles pegaram 29 países e põem ali na régua o quanto que esses países estão em vários quesitos, né? São várias métricas unidas para chegar a esse número. Mas pega desde quantas mulheres a gente tem no parlamento, quantas mulheres a gente tem em cargos de presidência, em empresas que estão em bolsa, fora as questões, né, de família, porque não é que a gente tenha chegado num patamar de igualdade, né? A gente só acumulou funções, porque muitas de nós não querem ter filhos, muitas querem, e a gente acaba acumulando as duas coisas, né? Então, eu sou de uma geração que foi criada assim, não, você não vai depender do seu companheiro, você vai ter a sua própria carreira. Tudo bem, tô seguindo o script, mas... E aí, eu também, particularmente, eu quero ter uma família também. E aí, como a gente faz essa divisão? Então, um assunto complicadíssimo. Vocês estão colocando aqui pra mim que a gente vai ter que marcar um outro papo, porque essa história de filhos para mulheres é muito incrível, porque tem mulheres que não querem ter filhos. Eu não quis ter filhos. Não faz parte do que eu pensava de vida, de carreira, enfim, nunca quis ter. Mas há uma cobrança, inclusive da própria família. Amigos, amigas, quando você fala, não faz parte do meu plano ter filhos, é uma coisa complicada. E ao mesmo tempo, as mulheres que decidem ser mãe, querem ser mãe, isso não é cobrado do homem. Nem ter filho, não ter filho, isso não é uma questão. Não questionam. Não é uma questão no universo masculino. Para as mulheres vira uma questão aqui. É o lugar da liberdade, né? A falta de liberdade, a falta de opção. Parece que você não. Mas isso daí dá pano pra manga ainda pra gente conversar. A gente está encerrando aqui, tá caminhando pro fim. Eu queria encerrar que cada uma de vocês dissesse para essas pessoas, homens e mulheres, que estão ouvindo a gente e mergulhar aqui esse tempo aqui com a gente nesse universo, nessa complexidade dos desafios que são colocados, qual é o recado que você deixaria para eles? Acho que em tudo na vida é importante ter garra. Homem, mulher, qualquer tipo de minoria. Claro que é talvez mais difícil para uns do que para outros, justamente pelas questões que a gente colocou aqui. Mas é preciso ter garra. Você, Nina? Nossa, o recado, né? A gente falou de chegar lá. Tem um ditado africano que coloca, né? Se você quiser
chegar rápido, vá sozinho, mas se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Então, para mulheres, homens, né, pessoas não binárias, para todo mundo, que a gente chegue lá, mas não chegue sozinho, porque é tão ruim, né? A gente fala muito de cadeira número 1 dentro das empresas, o CEO, a CEO é uma só. Olha a quantidade de gente que dá o sangue, sabe? Que são executivos exemplares. Não precisa ter esse carimbo de que, hoje eu sou um presidente ou uma presidente de multinacional, ou sou um C-level de multinacional. Eu recebo muito convite para ser CTO, CIO de empresas. Hoje eu falo, não, eu já sou CTO e CEO da minha própria empresa. E isso para mim é um valor inenarrável, porque eu estou ajudando milhares de afronegócios no Brasil, milhares de mulheres a conduzirem seus próprios negócios. Então são várias CEOs do meu lado. Então o meu recado é isso, assim, quer ir longe, vá acompanhado, leve outras mulheres junto, leve outros jovens, outras, né, seja espelho para crianças e principalmente pense sim na sua carreira, mas qual o impacto positivo que a gente tem na sociedade. Eu acho que no que eu consigo imaginar de futuro é algo muito promissor. A gente sabe que tem diversas carreiras que nem existem ainda e que as pessoas vão construir e ocupar futuramente. Então, acho que a única coisa que tem que ser constante é a curiosidade. Então, a gente tem que se manter sempre muito curioso. Como a gente comentou aqui, né? Nenhuma de nós tinha esse projeto desde criancinha, né? Mas você se manter curiosa e ter a certeza de que você é capaz, de que ninguém é melhor que você por nada, por nenhuma condição, é o que te mantém no ritmo, na constância. Você não precisa ficar pensando qual vai ser a grande sacada que eu vou ter na minha vida para ser bem-sucedido. Você precisa manter a constância, a curiosidade e acho que é isso, é a jornada, curtir a jornada. Meninas, muito obrigada pela companhia, pela conversa. Eu não falei para vocês que elas eram incríveis, elas são incríveis. Olha, manda aqui, tá todo mundo aqui na Inteligência Financeira, manda aqui comentários, dúvidas, sugestões de novas conversas, porque a gente tá aqui na Inteligência Financeira. Obrigada pela companhia, nos vemos logo logo.